Bom dia! Continuando a nossa leitura com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida e revisada, traduzida na língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Vamos ver hoje no Evangelho de Lucas, o capítulo 3, pregação de João Batista e o batismo de Jesus Cristo. Capítulo 3, versículo 1 até o versículo 22. Versículo 1. É no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, Lisânias tetrarca de Abilene. Versículo 2. Anás e Caifás, sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, versículo 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Versículo 4. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 5. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Versículo 6. E toda a carne verá a salvação de Deus. Versículo 7. Dizia, pois, João à multidão, que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Versículo 9. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Versículo 10. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? Versículo 11. E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com os que não têm. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Versículo 12. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? Versículo 13. E ele lhes disse: Não pensais mais do que o que vos está ordenado. Versículo 14. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, salário. Versículo 15. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Versículo 16. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas, das sandálias. Esse vos batizar com Espírito Santo e com fogo. Versículo 17. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Versículo 18. Assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Versículo 19. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão,
Filipe e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Versículo 20. Acrescentou a todas as outras, ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, em ti me alegro. Genealogia de Jesus Cristo, versículo 23 até o versículo 38. Versículo 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli. Versículo 24. E Eli de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Melquis, e Melqui de Janai, e Janai de José. Versículo 25. E José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai. Versículo 26. E Nagai de Naate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Jodá. Versículo 27. E Jodá de Joaná, e Joaná de Ressá, e Ressá de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Nere. Versículo 28. E Nere de Melquis, e Melquis de Adi, e Adi de Cossã, e Cossã de Elmadã, e Elmadá de Er. Versículo 29. E Er de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matã, e Matã de Levi. Versículo 30. E Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim. Versículo 31. E Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi. Versículo 32. E Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Massom. Versículo 33. E Naasson de Aminadab, e Aminadab de Arão, e Arão de Esrom, e Esrom Perez, e Perez de Judá. Versículo 34. E Judá de Jacó, e Jacó de Isaac, e Isaac de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Nacor. Versículo 35. E Nacor de Seruque, e Seruque de Ragaú, e Ragaú de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá. Versículo 36. E Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque. Versículo 37. E Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, e Enoque de Jarete, e Jarete de Maleleu, e Maleleu de Cainã. Versículo 38. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Terminamos aqui
o capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Grato por você ouvir essa mensagem, que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece